Você já teve a estranha sensação de que alguém próximo comemora as suas conquistas com um sorriso que não chega aos olhos? É como se houvesse uma cortina invisível entre vocês, uma barreira feita de palavras gentis que lá no fundo carregam um peso diferente do que deveriam. Talvez você tenha descartado esse sentimento como uma insegurança sua, ou talvez tenha pensado que estava apenas sendo paranoico, mas a psicologia nos mostra que a mente humana é mestre em ocultar intenções. Às vezes, o maior desconforto que sentimos não vem de uma briga direta, mas dessa sutil dissonância comportamental que nos deixa confusos. Se você sente que existem padrões ocultos nas interações ao seu redor que simplesmente não fazem sentido, este é o momento de colocar uma lente de aumento sobre eles. Antes de continuarmos essa análise profunda sobre como as pessoas verdadeiramente operam, se você gosta de entender os mecanismos invisíveis que regem nossas relações, inscreva-se no canal, pois este é apenas o primeiro passo para decifrar o comportamento humano. O que vamos explorar hoje não é algo que aparece em um conflito aberto, mas algo que vive nas entrelinhas, escondido sob a fachada da civilidade. Muitas vezes, a inveja não se manifesta como o ódio declarado que vemos nos filmes. Na vida real, ela é silenciosa, calculada e, acima de tudo, dissimulada. Ela veste a capa da preocupação excessiva ou do conselho amigo para se aproximar sem ser detectada. Quando alguém começa a sentir inveja, o primeiro sinal silencioso é o que chamamos de elogio de mão dupla. Sabe quando você compartilha uma vitória e a pessoa responde com um parabéns, mas imediatamente insere um porém logo em seguida? É aquele tipo de frase que começa com um elogio, mas termina apontando uma falha ou minimizando a importância do que você alcançou. Por exemplo, alguém pode dizer que o seu novo emprego é fantástico, mas logo questiona se a carga horária não vai destruir a sua saúde ou se a empresa é realmente tão sólida quanto parece. O elogio está lá para manter as aparências, enquanto o contraponto está lá para plantar uma sementinha de dúvida na sua mente. É uma forma de retirar o brilho da sua conquista sem precisar ser agressivo. O segundo sinal, ainda mais sutil, é a imitação seletiva. Todos nós nos inspiramos em pessoas que admiramos, e isso é saudável e comum. No entanto, existe uma linha tênue onde a inspiração se transforma em uma tentativa silenciosa de ocupar o seu lugar. Se você nota que alguém passou a copiar o seu vocabulário, o seu estilo ou até mesmo os seus hábitos após o seu sucesso, preste atenção. Não se trata de uma admiração genuína, mas de uma tentativa de anular a sua exclusividade. Ao adotar os seus traços, a pessoa tenta inconscientemente mostrar que ela poderia estar fazendo exatamente o que você faz, ou até melhor, tentando apagar a sua originalidade. É uma forma de dizer, sem palavras, que você não é especial e que ela é uma versão mais acessível daquilo que você representa. Avançando para o terceiro sinal, entramos no terreno da comemoração contida ou da mudança brusca de assunto. Observe a reação das pessoas quando você traz uma boa notícia. Em relações saudáveis, o entusiasmo costuma ser recíproco. Na inveja silenciosa, o indivíduo parece ter um botão de desligar a alegria. Ele ouve a sua novidade, faz uma expressão neutra, quase apática, e em questão de segundos tenta desviar a conversa para um problema pessoal ou para algum tema que o coloque de volta no centro das atenções. É como se a sua luz estivesse incomodando e, para se sentir confortável novamente, a pessoa precisasse trazer a conversa de volta para um terreno onde ela tenha controle, ou onde ela não se sinta inferiorizada pelo seu sucesso. É um mecanismo de defesa emocional para evitar o sofrimento que a comparação causa nela. O quarto sinal é a falsa modéstia ou a síndrome do autodepreciativo. Às vezes, a pessoa invejosa percebe que não consegue competir com você naquele momento e, para não se sentir mal,
ela se coloca em uma posição de inferioridade extrema. Ela começa a falar mal de si mesma, dizendo coisas como ela nunca teria a sua sorte ou a sua inteligência, forçando você a ter que consolá-la. Isso é um jogo psicológico sofisticado. Ao te forçar a consolar a pessoa, ela inverte os papéis. Você, que deveria estar vivendo o seu momento de celebração, acaba se sentindo na obrigação de diminuir sua própria conquista para não magoar o outro. Você acaba se desculpando pelo seu sucesso. É uma forma silenciosa de fazer com que você se sinta culpado por estar em uma posição melhor que a dela. O quinto sinal é a retenção estratégica de informações e o afastamento gradual. Pessoas que sentem inveja muitas vezes param de compartilhar os próprios planos com você, não porque estão sendo discretas, mas porque temem que você também a supere. É um desequilíbrio na via de mão dupla da confiança. Elas passam a ser muito reservadas, quase misteriosas sobre a própria vida, enquanto continuam sondando cada detalhe da sua. Esse comportamento cria uma barreira de segurança onde elas se protegem de possíveis críticas ou comparações, mantendo você em um campo de visão constante, enquanto elas se escondem nas sombras da própria omissão. É um comportamento de observador, alguém que monitora os seus movimentos enquanto guarda as próprias cartas no bolso para evitar qualquer vulnerabilidade. Chegamos agora ao sexto sinal, que costuma ser o mais desconfortável de notar. Trata-se da crítica disfarçada de humor. Sabe aquele amigo ou colega que faz piadas ácidas sobre as suas escolhas, mas sempre finaliza com um "não leve a mal" ou "eu só estou brincando"? O humor é uma ferramenta poderosa porque permite que a pessoa expresse ressentimento e hostilidade sob o escudo da descontração. Se você se ofende, a culpa é sua por não ter senso de humor. Se você questiona, você está sendo sensível demais. Esse padrão é um sinal claro de que a pessoa não lida bem com a sua posição e usa a ironia para reduzir o seu valor social ou pessoal. Ela está testando os seus limites e tentando ver o quanto você tolera da desvalorização dela antes de começar a se afastar. O sétimo sinal é o foco excessivo nos seus erros. Enquanto a maioria das pessoas em um círculo de amizade positivo tende a ignorar pequenos tropeços ou te ajudar a superá-los, a pessoa invejosa parece colecionar os seus deslizes. Ela se lembra exatamente daquele projeto que não deu certo há 2 anos ou daquela falha social que você cometeu. Quando você está em alta, ela traz esses pequenos fantasmas do passado à tona, não para te ajudar a aprender, mas para te lembrar de que você é humano, falível e que, portanto, não deveria estar se sentindo tão confiante. É uma tentativa de manter você ancorado no chão, impedindo que o seu sucesso seja visto como algo absoluto ou permanente. É uma constante lembrança de que você não é intocável. Por fim, o oitavo sinal, e talvez o mais insidioso de todos: a necessidade constante de validar as próprias conquistas em sua presença. Imagine que você acabou de ganhar um prêmio ou uma promoção. Imediatamente, a pessoa começa a listar uma série de coisas que ela também conquistou, muitas vezes exagerando ou tentando criar uma equivalência, mesmo que os contextos sejam diferentes. É a competição silenciosa. Ela não consegue suportar o espaço vazio onde apenas o seu sucesso brilha. Então, ela precisa preenchê-lo com qualquer sombra de conquista comparável. Ela não está compartilhando a alegria dela com você. Ela está tentando equilibrar a balança para que o peso emocional entre vocês volte ao que ela considera o normal, que é um estado onde ninguém se destaca demais. Refletir sobre esses 8 sinais não significa que devemos sair por aí apontando dedos ou acusando as pessoas ao nosso redor. O objetivo dessa análise é o seu autoconhecimento e a proteção da sua paz mental. Muitas vezes, a inveja do outro é apenas um reflexo da dor,
do medo e da insatisfação que essa pessoa sente com a própria trajetória. Não é sobre você, é sobre como ela interpreta o mundo e o lugar dela dentro dele. Quando você entende esses padrões, você para de reagir emocionalmente a eles. Você começa a olhar para essas situações com uma distância analítica. Você percebe que o comentário ácido é apenas uma projeção, que a falta de entusiasmo é apenas uma limitação emocional do outro e que a imitação é apenas um reconhecimento torto da sua própria valorização. Isso te dá o poder de escolher com quem você compartilha a sua energia e até onde você permite que essas interações cheguem. Agora que você conhece esses 8 sinais, a forma como você enxerga as conversas de café, as reuniões de trabalho e até as interações familiares pode mudar completamente. É comum que, após essa revelação, você comece a identificar esses padrões em pessoas que você nunca teria imaginado. E isso pode gerar um misto de surpresa e talvez um pouco de desapontamento. Mas lembre-se, a consciência é a ferramenta mais poderosa que temos para navegar no mundo social. Saber como a mente humana funciona, especialmente quando ela está sob o efeito da comparação social, nos torna mais preparados e menos vulneráveis a manipulações sutis. Qual desses sinais você já viu na sua vida de forma mais clara? Talvez algum deles tenha ressoado com uma situação específica que você viveu recentemente e que até agora não tinha um nome. É fascinante como a psicologia consegue dar corpo a sentimentos que, de outra forma, pareceriam apenas intuições abstratas. Deixe aqui nos comentários, pois ler sobre as suas experiências ajuda toda a nossa comunidade a entender que não estamos sozinhos nessas percepções. A troca de relatos é uma forma potente de aprendizado coletivo. Afinal, o comportamento humano é um vasto mar de nuances e cada detalhe que você identifica é um passo em direção a uma mente mais revelada e atenta. Você percebeu como entender esses padrões muda a sua postura? A partir de hoje, você não caminha mais às cegas. Você agora possui um mapa das intenções ocultas. E o mais interessante é que esses sinais que discutimos são apenas a ponta do iceberg. Existem outros padrões psicológicos que quase ninguém percebe e eles são, muitas vezes, ainda mais profundos e reveladores do que a própria inveja. Se você sentiu que esta análise trouxe clareza para a sua vida, saiba que este é apenas o começo da nossa jornada aqui no Mente Revelada. O comportamento humano é vasto, e quanto mais estudamos, mais percebemos que a mente guarda segredos que, uma vez revelados, mudam a nossa forma de agir e de nos relacionar. Se você quer continuar aprimorando essa visão analítica sobre si mesmo e sobre as dinâmicas silenciosas do cotidiano, certifique-se de que está inscrito e com as notificações ativadas. Afinal, a próxima revelação pode ser justamente a chave que faltava para você compreender um padrão que ainda o intriga. Continue observando, continue questionando e, acima de tudo, continue permitindo que sua mente se torne cada vez mais revelada. O conhecimento é um caminho sem volta, e o que você aprende hoje, com certeza, vai te poupar de muitas confusões amanhã. Até o nosso próximo encontro, onde vamos desvendar mais uma camada oculta da complexa e fascinante mente humana.